Como todos nós já sabemos, ou aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, às quartas-feiras nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, nessa quarta-feira, nós vamos ter a Berenice Lima, que vai estudar, que vai passar para a gente, né, o estudo do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, dos itens 19 a 21. E durante o espaço nós vamos ter a Lene Brito, que irá comentar uma lição do Fonte Viva. Todos nós, quando chegamos, recebemos já uma página que vai nos auxiliar na harmonização dos nossos pensamentos, para começarmos enfim, a nossa reunião. Essa página, ela foi tirada do livro Indulgência, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e tem a assinatura de Emmanuel. E o título dela é Fórmula do Progresso. As criaturas humanas autênticas que ainda não atingiram elevados graus de virtudes e nem mais se comprazem nas faixas dos sentimentos primitivistas, frequentemente esbarram com indagações complexas de si para si mesmas. Como adquirir a tranquilidade perfeita se não são anjos? E como evitar a permanência em desequilíbrio se já não querem viver sob o império dos instintos desenfreados? Aí é forçoso entre em função o nosso próprio senso de aspirantes à vida superior. Não existe alma que não haja algum dia experimentado hesitações, deficiências, enganos ou faltas na escola. E toda elevação do aprendiz em qualquer educandário resulta de menos erros e mais acertos nas experiências e lições que lhe cabem a serem verificados em testes múltiplos que se sucedem uns aos outros. Nesse critério, não há motivo para qualquer de nós cair em desânimo ou adotar desistência no trabalho da ascensão espiritual. Hoje, teremos colaborado menos no serviço do bem. No entanto, reconhecendo isso, amanhã ser-nos-á possível fazer mais. Notei que ontem se me fez maior a intemperança mental diante dos outros, mas observando semelhante deficiência, posso hoje retificar-me e ser menos agressivo à frente dos meus irmãos de experiência e caminho. Agora terá sido o momento que menos me decidi a praticar ponderação. Entretanto, sabendo isso, devo na primeira oportunidade agir segundo os preceitos do equilíbrio, conforme os princípios do respeito mútuo que me compete observar. Encerrei a semana passada em condições deficitárias na execução dos meus compromissos de ordem geral. No entanto, anotando essa falha, na semana presente, posso aplicar-me muito mais à atividade, à desincumbência dos meus próprios encargos, a meu próprio benefício. Na senda da evolução, é preciso efetivamente aceitar-nos imperfeitos, tais quais somos, mas é igualmente necessário não parar simplesmente nisso, e sim melhorar-nos constantemente, aprendendo, estudando, trabalhando e servindo sob a fórmula do progresso. Errar menos para acertar sempre mais. Emmanuel. Então, todos nós agora vamos unir os nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos, agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e de termos podido chegar à casa de Leon Denis na tarde de hoje. Senhor Jesus, é com muita alegria, Senhor, que chegamos a esta casa abençoada para ouvirmos o Teu Evangelho. Assim sendo, Senhor, pedimos todas as bênçãos de que precisamos e que possamos também, Jesus, estarmos receptivos a Ti e a essa espiritualidade amiga que desde cedo preparou todo este ambiente para cada um de nós.
Abençoe em particular, Senhor, a Berenice e a Leni, pois são elas, Senhor, que vão dirigir o nosso pensamento na tarde de hoje. Que seja então, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos iniciar a nossa reunião de estudos e passos da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, como nós já falamos, né, nós vamos estudar o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, dos itens 19 a 21, e que vai falar sobre a indulgência. O item 19. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu semelhante? Resposta: certamente não, porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos, sobretudo daqueles que estão sob a vossa dependência. E essa é mais uma razão para o fazerdes com moderação, como um fim útil, e não como se faz na maioria das vezes pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda que se cumpra com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos para vermos se não a merecemos. São Luís, Paris, 1860. O item 20. É repreensível observar as imperfeições dos outros quando desse fato não resulta nenhum proveito para eles, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas? Resposta: tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda a parte apenas o bem. Essa ilusão causaria danos ao progresso. O erro consiste em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando-o perante a opinião pública sem necessidade. Seria ainda repreensível fazê-lo apenas para satisfazer a si mesmo, com um sentimento de malevolência e de alegria por encontrar os outros cometendo faltas. É totalmente o contrário quando lançado um véu sobre o mal e assim ocultando-o do público, limitando-nos a observá-lo para tirar do fato um proveito pessoal, isto é, para estudá-lo e evitar fazer o que condenamos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista. De que maneira ele descreveria os defeitos da humanidade se não estudasse os exemplos? São Luís, Paris, 1860. 21. Haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? Resposta: essa questão é muito delicada e aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, jamais haverá utilidade em fazer com que outros as conheçam, mas se elas podem prejudicar a outras pessoas, é preferível o interesse de um grande número de pessoas ao interesse de apenas uma. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porquanto é preferível que um homem caia a que vários sejam enganados e se tornem suas vítimas. Em semelhantes casos, é preciso avaliar as vantagens e os inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Então, agora nós vamos passar a palavra para Berenice, que Jesus possa envolvê-la. Olá, boa tarde. Boa tarde. Que cada um sinta a presença do seu amigo espiritual, sinta a presença da equipe espiritual da casa, que traz cada um de nós pela mão. Às vezes traz pelo telefone também. E que venha na tranquilidade. Isso é treino, gente, sabia? Isso é treino. Para que a gente consiga manter o foco sem olhar o que está acontecendo. Isso é o maior treino. Quando a gente exige para a gente falar, orar, conversar,
fazer atendimentos fraternos em silêncio absoluto, está com problema. Porque imagina Leon Denis, Dr. Herman, Antônio de Aquino chegando aqui e falar: gente, vamos lá nos abissais das trevas, trazer, resgatar os nossos queridos que estão lá. Aí a gente chega lá, não, mas está muito barulho aqui, ó. Não vai dar para se concentrar não, está muito barulhento aqui. Ó. Aí. Mesma coisa, quem vai trabalhar em pronto-socorro que tem medo de sangue. Não pode ver sangue, não pode ver isso, não pode ver aquilo. Como é que vai trabalhar no pronto-socorro? Então, a gente tem que saber trabalhar, orar, principalmente orar, conversar, focar, sem que as coisas da periferia nos interfiram. Tem um livro chamado Sexo e Obsessão, que é um livro maravilhoso, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade do Divaldo. Aí tem uma determinada hora que a Joana de Ângeles vai na frente, ela convoca a ajuda dos médiuns, né, não só de médiuns, mas de pessoas encarnadas em desdobramento, ou seja, o corpinho dormindo e o espírito lá para trabalhar. Mais alguns desencarnados, e que eles vão numa região muito complexa, de muito sofrimento, fazer alguns resgates. E aí a Joana de Ângeles vai na frente, ela faz uma fila indiana, e ela pede para que todos se concentrem em não olhar para os lados, para que a visão do sofrimento, a complexidade das coisas, a gente ao olhar não se fixe naquilo para não se estabelecer nem a irritação e nem o medo. E a gente focar para frente. Então é muito importante a gente, quando estiver nessa situação, ou alguém estiver falando, ou o telefone tocar alguma coisa, que a gente não fique mentalmente reclamando com a pessoa, porque a gente não sabe o que acontece, né? Mas isso tudo para todos nós, isso é um grande aprendizado. Essa mensagem de hoje foi espetacular. Está vindo gente de tudo quanto é lugar. O telefone, então, hoje hoje vai ser esse telemarketing aqui, entendeu? Então, olha só. Responda mentalmente. Você quer progredir? Sem olhar no papelzinho, você se lembra qual é o título da lição que a gente leu, né? O título é Fórmula do Progresso. Você, quando leu, você acreditou nisso aqui? Fez sentido para você essa fórmula? Se você tivesse que escrever sobre essa fórmula, você iria conseguir reproduzir, escrever, desenvolver seu pensamento? A gente tem que prestar muita atenção quando a gente chega na casa espírita, quando a gente lê uma mensagem, porque isso aqui é remédio. Isso aqui é remédio, é receita, como está falando aqui, é uma fórmula mesmo, porque aqui está dando passo a passo para a gente evoluir. Passo a passo. Porque o estudo vem falando da indulgência, que é essa disposição para perdoar, essa disposição para a misericórdia, que isto aqui é a nossa fórmula, porque fora da caridade não há salvação. Então, se a gente entender o título, já somos espíritos superiores. É só a gente entender. Porque Jesus, o tempo inteiro, ele fala apenas a mesma coisa, com palavras diferentes, com histórias diferentes, com passagens diferentes, mas o conteúdo sempre é o mesmo, porque só existe uma única fórmula para a gente progredir, e tudo que a gente lê é sempre uma fórmula, como essa que está aqui. Então, o início, ele fala assim, olha, as criaturas humanas autênticas. Você é autêntico? Né? O que é uma coisa autêntica? É você saber do que você realmente é. Essa autenticidade mesmo. Então ele diz que as criaturas humanas autênticas, que ainda não atingiram elevados graus de virtudes,
e nem mais se comprazem nas faixas dos sentimentos primitivistas, frequentemente esbarram com indagações complexas de si para si mesmos. Você faz esse tipo de comparação? Lembra quando Kardec pergunta o que é necessário para evoluir nesta reencarnação? Os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Então, esta é a única maneira da gente evoluir, é a gente fazendo essas complexas indagações de si mesmos. É a gente parar. Então, se você faz, pense aí, responda. Qual a indagação que você mais faz? Porque às vezes a gente fala, faz, qual? Não sei. Né? O que você indaga sobre você? O que perturba você? O que você gostaria de ser e não é ainda? O que você conhece sobre você? Lembra do Paulo? Né, que ele falou o quê? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, este eu ainda faço. Então, ele indagou sobre ele, ele soube sobre ele, e ele tinha uma constatação sobre ele. Então, e você? Esse você também eu estou referindo para mim, tá? Porque quando a gente fica falando nós, fica tudo muito diluído. Só para a gente raciocinar, mas esse você, não é eu e você, não. Você, eu também estou me incluindo. Então, essa foi a do Paulo. E qual seria a sua? Seria a mesma do Paulo? Seria outra? Né? Dentro de você ser uma pessoa autêntica, ser única, qual a sua indagação, qual a encrenca que você acha que impede você avançar? O que te impede você saber sobre você mesmo? Porque se a gente não fizer isto, nós vamos estar estudando, vamos estar sabendo sobre tudo, mas só no nível do conhecimento. Aí vamos nos tornar acadêmicos da doutrina espírita, sabendo tudo da doutrina espírita, mas não sabendo sobre nós mesmos. A gente sabe sobre o outro, o defeito do outro, então, as dificuldades do outro, então, a gente sabe pra caramba. Né? Mas, e a nossa? E aí, quando ele diz assim, ó, aí é forçoso em função, o nosso próprio senso de aspirantes à vida superior. Pronto. Você é um aspirante à vida superior? A gente tem que saber. A gente tem que responder. E se a resposta for sim, o que você faz efetivamente pensando nessa aspiração à vida superior? Se enxergando na promoção espiritual. Se enxergando, como diz na minha terra, uma cutícula. Com Leon Denis, com o Dr. Herman. O que você faz, assim, de fato? Olha, eu faço isto para adquirir isto aqui. Essas mensagens que nós vamos estudar do Evangelho, elas são do Espírito São Luís. Aqui no CELD fez esse brilhante livro que se chama Espíritos do Senhor, que eles conseguiram fazer a biografia de vários espíritos que deram mensagem no Evangelho, na doutrina espírita de um modo geral, na Revista Espírita, no Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e por aí vai. A gente precisa conhecer estes espíritos através dessas biografias, por quê? Quando a gente está com dor de estômago, a gente vai no dentista? Não. Quando a gente quer comprar um móvel, a gente vai no supermercado? Não. Então, diante do nosso desejo, diante da nossa aspiração, diante do nosso problema, a gente pensa aonde é que a gente vai encontrar aquilo ali. Esses espíritos, a gente também precisa saber sobre eles, porque, dependendo da nossa dificuldade, a gente vai procurando os espíritos que são afinizados com aquela situação nossa para pedir ajuda. E a gente vai crescendo, crescendo. É tanto que esses benfeitores, as mensagens, eles falam deles.
das dificuldades que eles tiveram, de como eles superaram as dificuldades. A Joana de Ângeles escreve tanto sobre família, filhos, casamento, divórcio, essa convivência familiar complexa. Por quê? Porque ela, quando Joana de Cusa, ela teve uma vivência de alta complexidade familiar. E como ela se superou, ela compreendeu o Evangelho dentro daquela situação, e ela, na promoção dela, no objetivo, porque ela, quando Joana de Cusa, ela quis se melhorar, ela quis se conhecer, ela quis se projetar na elevação espiritual. E conseguiu, através da família, que era a coisa mais incômoda para ela. Então, todos os textos que ela vem falando de como ela superou. E se uma pessoa supera, porque qualquer um pode superar, né? Então, aí a gente vai procurando esses espíritos. Quem tem dificuldade para perdoar, quem tem dificuldade da indulgência, da misericórdia, quem tem dificuldade de enxergar o sofrimento das pessoas, quem se sente frio, quem se sente contrariado da vida, deve ler as mensagens de São Luís. Por quê? Aí a gente vem nesse livro aqui para a gente conhecer um pouquinho de São Luís. Então, olha, o reinado de Luís, que é o Luís IX, né, é apontado como um tempo de desenvolvimento da justiça, um tempo de paz e de grande prosperidade. Então, se a pessoa tem dificuldade, ela está sempre se achando que ela é injusta, que há injustiça com ela, e que ela está sempre em confusão com a justiça, então começa a ler sobre essas mensagens. Por quê? Porque a nossa mente, quando a gente lê, a nossa mente fica em contato com a mente de quem escreveu. E quando a gente lê escritos de mentores, a nossa mente automaticamente vai ficando naquela vibração. E se a gente tiver um desejo ardente de captar as ideias dele, se fortalecer, a gente consegue. Então, olha, ele na época estabeleceu leis para proibir vários excessos e abusos administrativos, bem como para extinguir os duelos, os jogos de azar e as blasfêmias, que são justamente o insulto à religião, a Deus, né? Ele investiu na educação para os pobres com a criação de um colégio. Esse colégio veio a se tornar a Universidade de Sorbonne hoje, né? Então, se a gente acha que nós precisamos de educação, quem é professor e acha que gostaria de fazer uma educação efetiva numa criança, num grupo, ore pegando as inspirações de São Luís, para ter esta visão de construir um colégio e que vira uma universidade, de pegar uma mente estudantil e transformar essa mente numa promoção espiritual. Então, na hora que a gente vai lendo sobre esses espíritos, nós vamos nos afinizando com as características dele. Luís IX é reconhecido historicamente como um rei piedoso e justo. Coroado aos 12 anos, em novembro de 1226. Agora, olha que bonito, hein? Ele teve em seus pais exemplos de virtude e retidão moral, recebendo uma educação baseada em princípios cristãos e voltada para a futura missão de rei da França.
Então, se nós queremos um mundo misericordioso, um mundo de paz, que todo mundo quer a paz, aquela música maravilhosa que a paz do mundo começa em mim. Então, se todos nós queremos um mundo de paz, um mundo de misericórdia, todo mundo não, só nós aqui. Então, o que cada um de nós, de fato, faz, executa, que sirva de exemplo para alguém ou para alguma criança sobre o estabelecimento mesmo da paz, da tranquilidade, da concórdia. Alguma criança agora que convive conosco, você acha que alguém que convive conosco algum dia vai dizer assim: eu tive o exemplo do fulano, exemplo de virtude e retidão moral? Você acha que você, um de nós, será para alguém, na eternidade, um exemplo de virtude, de moral? Então a gente tem que investir nisso. Se a gente quer morar num lugar melhor, todos nós vamos desencarnar. Se a gente quiser reencarnar numa família melhor, se a gente quiser reencarnar num mundo melhor, se nós não plantarmos agora esses exemplos autênticos de retidão moral, nós não vamos colher na próxima reencarnação. Então, isto tem que ficar muito claro para cada um de nós. E para quem se sente fragilizado, que não tem forças para ser exemplo de nada, fique sabendo que você nasceu para ser exemplo de virtudes morais. Porque a gente só reencarna para um motivo, para evoluir. Só para isso. A gente só reencarna para evoluir. Só. E qualquer outra coisa é livre-arbítrio mal usado que a gente usa. Porque toda a nossa programação é de progresso e de sucesso. O que não acontece... Sucesso espiritual. De promoção, de futuro, visão de futuro e promoção espiritual. Quando não acontece, é exclusivamente por tomada de decisão individual. Então, a gente tem que entender sobre isso. Ele teve 11 filhos que receberam instrução cuidadosa e educação rica em valores morais. Rica em valores morais. No livro Sexo e Destino, tem o mentor, que é o Félix, e tem duas famílias no planejamento reencarnatório, duas famílias, uma do Flamengo, Copacabana, e outra do Grajaú. E essas famílias, o planejamento era os filhos se casarem, para essas famílias se unirem, para ali progredirem. E no finalzinho do livro, o Félix, que é o mentor desse planejamento reencarnatório, e que o André Luiz descreve ele como um espírito bem graduado, né, com uma visão. Como é que a gente consegue avaliar uma graduação de um espírito? Por esse olhar misericordioso. Né? Esse olhar misericordioso não é um olhar de conivência, é de misericórdia. Ele entende. É como Jesus na cruz falando o quê? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Isto é compreensão. Né? E no final, o Félix vai reencarnar. Quando o Félix vai reencarnar, por que ele vai reencarnar? Porque tem uma pessoa desse grupo que está com muita dificuldade de sair daquela faixa de vibração que ele se encontra. E aí o mentorzão, né, vai reencarnar para resgatar essa pessoa. Quando ele vai reencarnar, ele faz uma reunião lá no mundo espiritual, chama todos os amigos dele e os mentores dele.
e ele só faz um pedido. Ele só faz um pedido. Sabe o que ele pede? Para que os mentores dele e os amigos espirituais dele interfiram e não deixem de jeito nenhum que os pais e que os avós dele mimem ele. Só isso. Pede para não... Como ele é um espírito doce, vai ser uma criança doce, uma criança serena, a tendência vai ser querer todo mundo agradar, mimar. E a única coisa que ele pede, não permita que meus pais e meus avós me mimem. Por quê? E que eles fiquem sempre nos valores morais. Isso é visão de futuro. E quando chega uma criança na nossa família, qual é a nossa preocupação? Né? Como é que a gente enxerga aquelas crianças? Outro dia eu estava conversando com a filha de uma amiga minha que está grávida. Aí eu falei para ela assim, eu falei, poxa, que legal, você está grávida. Você sabe, né, que um espírito está aí, você conversa com ele. Ela, não, Tiberê, eu converso muito. Eu falei, o que você conversa? Aí eu falo para o meu bebê, ela falou o nome, né, fulano, olha, vem fulano, você vai ser muito amado, eu vou estar do seu lado para tudo, eu vou te apoiar em tudo. Pode vir, vem confiante, eu vou estar do seu lado o tempo todo, te apoiando em tudo. Aí eu falei, você fala isso? Falo. E se ele for para o mau caminho, você vai apoiar ele? Se quando ele crescer for para o tráfico, for para alguma coisa muito, muito ruim, você vai apoiar? Aí ela parou, eu falei, você não sabe quem está vindo. Né? Então, a gente tem que saber o que a gente está falando, porque se você vai ficar repetindo isso, olha, eu vou ficar do teu lado, vou ficar do teu lado. Aí ele cresce, aí quando ele tiver algum movimento em erro, você vai ficar com culpa se você não ficar, porque você já repetiu tantas vezes para você que ia apoiar em tudo, que aí você às vezes perde as forças. A gente tem que ter uma visão de espírito. Eu dirijo um trabalho lá na zona rural de Iguapia, né? E eu tenho muitos amigos que me ajudam. Então eu tenho amigos assim, da Justiça, da Polícia Federal, que eu ando muito na estrada. Então esses meus amigos falam assim, Berê, se tiver algum problema, você me liga a hora que for. Mas olha, me liga se você estiver certa. Se você estiver errada, não me liga. Agora, se você estiver certa, você me liga a hora que for. Pronto. E isto é uma ajuda. Então, olha, filhinho, vem, eu vou estar do teu lado. Toda vez que você escolher o caminho certo, eu vou estar do teu lado te apoiando. O que você precisar para se desenvolver espiritualmente, no seu progresso espiritual, conta comigo. Agora, não conta comigo para nada errado. No livro Sexo e Obsessão, esse que eu falei do Manuel Filomeno de Miranda, tem um depoimento da mãe do Marquês de Sade. Né? O depoimento dela é muito triste. Ela, quando foi a mãe do Marquês de Sade, que ela acobertou todo o erro dele por orgulho de ser o filho dela e de ser preso. Né? Porque aqui, uma das perguntas que fala é se o mal de alguém ser divulgado. Então, ele era um camarada, ele tinha problemas, ele era um sociopata, ele tinha problemas seríssimos na área do sexo, é tanto que a palavra sadismo veio do nome dele, Sade. Isso é tudo contado também nesse livro. E a mãe dele sabia sobre isto. Vários momentos houve denúncia, né? As pessoas ficaram sabendo, mas ela ia lá e dava uma carteirada protegendo o filho dela. E ela desencarna e ela sofre muito, porque ele, por não ter tido a punição quando encarnado, que frearia ele, né, o fato dele nunca ter sido punido, deixou ele
errando mais e mais e mais. Então, nessas reflexões aqui, que tudo depende da intenção também, né? Do mal ser divulgado para ser o famoso cortar o mal pela raiz. E o sofrimento dela no mundo espiritual, que ela foi evoluindo, e aí agora ela vai junto com a Joana de Ângeles e um grupo grande nessa colônia ligada às trevas, onde quem é que comanda essa colônia? O próprio Marquês de Sade. Ele e mais os últimos imperadores romanos, que são ligados ao sexo completamente desconectado. Né? E ela viu ali que se aquele mal, se aquela tendência dele, quando era tendência, né, se ela tivesse cortado, ele não teria errado tanto e tantas pessoas não teriam sido vítimas dos abusos dele. E para isso, a gente tem que ler esses livros para a gente ter a visão de espírito, para a gente não olhar para a nossa família de uma maneira de matéria. É meu filho, me pertence. A gente vai coisificando. Não, isso aqui é meu, e se é meu, tem que ser melhor. A gente esquece que antes de ser filho nosso, é filho de Deus. E aí a gente tem que saber o que fala para a criança e tem que saber qual é a programação que a gente faz de futuro. Porque senão a gente está numa reencarnação, tendo contato com a doutrina espírita, tendo essa imersão no mundo espiritual e a gente vai sair conforme entramos, numa visão material do espírito. E a gente tem que aproveitar essa reencarnação. Tem, porque a gente não sabe se na próxima reencarnação a gente vai ter acesso à doutrina espírita. Porque se a gente tem acesso agora e a gente não está se movimentando dentro das orientações, quando a gente tem e a gente não aproveita, o que acontece? O que a lei divina age? Tira-se aquilo que não está sendo usado. Então, o que esses conhecimentos da doutrina espírita, de verdade, faz com que você ande firmemente, deseje firmemente, que tenha essa visão de futuro. Então, você veja que a referência de Luiz, que é um espírito bacana, mas ele tem uma referenciazinha lá nos pais. E o que ele fez? Reproduziu isso nos filhos. E muitas das vezes, nas nossas famílias, evangelização não é uma prioridade. O balé, a natação, a aula de inglês, o colégio. Vamos pensar sobre isso. Porque na hora H mesmo, não vai ser o balé que vai fazer a dança diferente. Não vai ser o inglês que vai fazer a fala diferente. Vai ser apenas o entendimento. E evangelização, gente, ela não pode ser uma vez por semana. A aula de inglês você pode botar 2, 3 vezes. E quando se bota uma criança na aula de inglês, nunca se bota uma vez por semana. Porque a gente fala o quê? Que uma vez por semana não vai servir. Natação, raro. Você bota uma vez por semana. Você bota várias vezes porque você quer ver o desenvolvimento. E por que na hora da evangelização e no culto do lar é uma vez por semana? Cada um tem que perceber qual é o valor, de fato, que está dando para as práticas dentro de casa. As práticas morais de dentro de casa. E aí, ele fala aqui, ó, pela sua história de vida e comportamento exemplar de virtudes cristãs, ele foi canonizado pela Igreja Católica em 1297, passando a ser conhecido como São Luís, com
participação importante na tarefa de implantação do Consolador Prometido, em conjunto com outros espíritos elevados, assina a mensagem espiritual reproduzida por Allan Kardec em Prolegômenos, em O Livro dos Espíritos. São Luís foi presidente espiritual do primeiro centro espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esteve sempre presente no auxílio a Kardec e aos seus colaboradores. Palavras dele: como presidente espiritual da Sociedade de Paris, velo por ela e por cada um de seus membros em particular, rogando ao Senhor que espalhe sobre vós todas as suas graças e suas bênçãos. Ele manifestava-se por intermédio de diferentes médios, em especial Hermance Dufour. E São Luís divide com Santo Agostinho a autoria da resposta da questão 495 do Livro dos Espíritos, com palavras consoladoras sobre a relação entre espíritos protetores e seus protegidos. Palavras dele: onde quer que estejais, o espírito protetor estará convosco. Os cárceres, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo. Olha o que ele afirma: o bem reinará na terra quando as pessoas, os bons, superarem os maus. Então, eles aí farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Esses bons superarem os maus, qual a nossa proposta de trabalho? O que a gente pode fazer para que haja essa superação? E aí ele dá um total de 43 mensagens entre o Pentateuco e as revistas espíritas. E só no Evangelho ele dá 8 mensagens. O que eu li foi coisas assim soltas, mas não deixem de travar com ele uma intimidade. Faz um culto do lar, só você e ele. Marca um horário com ele, conversa com ele. Se você sente dificuldade de interagir com as pessoas, né, de estar sempre julgando as pessoas, que tem dificuldade de compreender ainda o comportamento de algumas pessoas, conversa com ele, fala: olha, Luiz, está ruim para o meu lado aqui, entendeu? Então, todo dia, 20 minutinhos eu gostaria de conversar com o senhor sobre isso. Pronto. Vai ou não vai conversar com ele? Se é o nosso pensamento, se esses espíritos estão numa disponibilidade para nos ajudar de uma forma que a gente não tem nem noção. A disponibilidade, e olha, eles apostam em nós, confiam muito em todos nós. Então, essa indulgência, essa disposição para perdoar, vem falando, essas 3 perguntas, são 3 perguntas, assim, impactantes, sabe? Porque você fica naquele dilema. E nós ainda estamos num estágio de hipocrisia muito grande. Mas muito grande. A gente fala que deseja paz, mas aonde a gente passa, a gente fala uma palavrazinha de discórdia. A gente fala que é uma coisa e faz outra. Por a gente não se conhecer, e a gente está acostumado a ter uma dupla personalidade, a gente se comporta num lugar de um jeito, de outro jeito. Às vezes a gente responde respostas totalmente contrárias para a mesma pergunta, dependendo de quem faça. Tudo isso é por quê? Porque por conta da nossa imaturidade.
Por que ela acontece? Porque a gente não se conhece. Então, a única maneira que tem da gente evoluir é se conhecer. E se conhecendo, na hora que a gente se conhece, a primeira coisa que a gente faz é cortar as nossas imaturidades. Quando você percebe uma criança, que a criança é mentirosa, aí o que você faz? Tudo que ela fala, você começa a indagar uma porção de coisa até você mostrar para ela. Então, a gente tem que fazer esse mesmo comportamento conosco. Então, nós é que temos que ter este olhar para conosco para promover a nossa maturidade espiritual. E aí, quando ele diz assim, ninguém sendo perfeito, no nosso caso, né? Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu semelhante? E a resposta é certamente não, porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos, sobretudo daqueles que estão sob a vossa dependência. E essa é mais uma razão para o fazeres com moderação, com um fim útil, e não como se faz na maioria das vezes pelo prazer de denegrir. Então, nós temos que entender esse prazer de denegrir, porque às vezes, o que acontece? Às vezes acontece uma situação, aí eu tenho um problema com ela, mas aí eu não falo para ela. Aí eu chego para todo mundo, falo para todo mundo, e assim, com a cara mais lavada, eu ainda falo o seguinte, não falei nada não, para não criar confusão, sabe? Então, quer dizer, eu não criei a confusão, mas criei sim, porque eu falei para todo mundo. Então, a gente tem que fazer um pacto assim. Uma vez eu escutei o Dr. Herman falar uma frase, que a frase foi assim, numa situação dessa. Ele disse assim, omissão não é virtude. Quando a gente vê uma coisa errada e que a gente se cala, não é virtude. Agora, se a gente vê uma coisa errada e se cala, como ele diz aqui, qual foi a intenção de se calar? Porque se eu vejo uma coisa errada e eu me calo, eu tenho que me calar mesmo, levar por túmulo. Não falar nem para mim. Agora eu vejo uma coisa errada, não falo no erro e falo para todo mundo. Todos nós temos que falar para a pessoa assim, não faça isso. Se seu problema é com ela, vai lá com ela. E a gente às vezes fala isso, mas fica querendo ouvir o que aconteceu. Então, todos nós temos que fazer um compromisso individual para ser a estação final do mal. Prometa você que você não vai reproduzir, repassar para frente nenhuma conversa, nenhuma situação que produza a fofoca, o mal-estar. Pare em você. Se nós aqui combinarmos isso, o mundo já fica melhor. Só por esse grupo aqui. Se esse grupo aqui não repassar nada, ser a estação final do mal, só nós mudamos o mundo. Porque vamos ser percebidos, vamos dar exemplos, as pessoas não vão querer mais contar nada para a gente, e muitas das vezes essas pessoas serão contagiadas pelo nosso comportamento. Só isso, só esse grupo aqui, nessa situação, é capaz de mudar o mundo. Percebe que para ser feliz é pouco. É muito pouco. Tanto que o Kardec pergunta, mas a pessoa pode, por esforço próprio, vencer suas más tendências e vencer e evoluir nesta reencarnação? Os espíritos dizem que sim, e com esforço insignificante. O que falta é a vontade. Então, qual é o grau da sua vontade para evoluir? Isso aí é que cada um de nós tem que saber. E aí ele pergunta assim, é repreensível observar as imperfeições dos outros, quando desse fato não resulta nenhum proveito para eles, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas?
A resposta é: tudo depende da intenção. Então, pelo meu jeito de ser, eu tenho que escrever as coisas. Porque na hora que eu estou escrevendo, é a hora que eu consigo me concentrar. Porque como eu tenho uma mente muito agitada, então, e às vezes você fala uma coisa, pensa outra, faz outra, até pela minha profissão, mas na hora que você vai escrever, é onde você concentra todo o seu sistema ali, o seu pensamento, a sua coordenação motora. Então, tudo que eu vou pensando, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de orar. Eu começava a orar, daqui a pouco eu divagava, assim, que eu não sabia mais nem o que eu estava falando. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou? Eu não consigo. Primeiro que eu nunca orei quando eu era criança. Eu não fui ensinada a orar. Eu vim aprender a orar em 2002, quando eu cheguei na doutrina espírita. Para trás eu não orava. Então, para mim era tudo muito difícil, né? Me concentrar era muito difícil. Como é que eu descobri a minha concentração de orar? Então, eu começava a escrever. Então, ia orar. Aí eu sentava, pegava um papel, aí eu começava a ditar, né? Para eu ouvir. Então, eu ditava a minha prece e ia escrevendo. Aí, quando eu acabava, eu lia tudo, lia mais uma vez, aí pronto, aí rasgava aquilo ali. Aí eu comecei a me concentrar. Então, foi assim que eu consegui me concentrar. Quando eu quero, às vezes, conversar com o mentor e que eu estou com a mente muito agitada, eu faço a mesma coisa. Aí eu sento, é como se eu estivesse escrevendo uma carta. Né? Eu quero, às vezes, conversar com o Dr. Erma, com o Altivo, com Jesus, porque eu também só vou logo lá para cima. Né? Aí eu começo a falar, às vezes eu falo, olha, querido Jesus, está muito difícil hoje. Você poderia me ajudar assim, assim? Como se eu estivesse escrevendo para um grande amigo. Gente, eu vou me concentrando tanto que às vezes aqui do meu centro coronário, olha, começa a vibrar fisicamente. Por quê? Porque eu estou completamente imersa naquilo ali. Então, eu só consigo dessa maneira porque a minha mente é muito, muito agitada. Então, toda vez quando a gente for fazer alguma coisa, faz uma listinha, assim, qual é a minha verdadeira intenção? Principalmente quando a gente fala assim, eu não fiz por mal. Às vezes a gente dá uma alfinetada na pessoa só de olhar. Aí cria uma confusão na família toda. Aí as pessoas vêm em cima da gente. A gente fala, mas eu não fiz nada, eu nem abri a boca. Não abriu a boca, né? Mas o perispírito, você fez de tudo, né? Você honrou. Né? Então, aí senta e fala assim, qual foi a minha intenção? E bota lá, o número 1, foi intenção de alfinetar mesmo. Quis perturbar mesmo. Quis me fingir, depois dizer que não foi nada demais. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ter dificuldade de se conhecer. E qual é a única maneira de evoluir? Se conhecendo. E a gente só pode se conhecer se a gente souber de verdade a intenção. Porque nós somos tão mirabolantes que a gente consegue mentir para a gente mesmo. E a gente acredita na mentira que a gente faz. Olha que incrível. E depois a gente fala que não sabe sobre aquilo que a gente mentiu para a gente, que a gente acreditou que a gente não faz. Só que quando chega no mundo espiritual, não dá para tapear. Não, aí não dá. Não é melhor a gente aprender agora, antes de desencarnar? Eu tinha um chefe que na mesa dele, ele era muito rígido, e na mesa dele tinha uma madeira que estava escrita assim, não me venha com surpresas, o surpreendido poderá ser você. Então, todo mundo, quando ia entrar na sala dele, se lembrava disso, entendeu? Então, não vem com explicação fajuta, porque depois você vai sair com um problema muito maior na tua mão. Né? Então, a gente realmente tem que saber, tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Olha, no Livro dos Espíritos, tem um tema lá sobre o bem e o mal. Sabe quantas perguntas o Allan Kardec fez sobre o bem e o mal? 18. 18 perguntas que o Kardec fez sobre o bem e o mal. Pensa aí você sabe distinguir o bem do mal?
Kardec fez 18 perguntas. E uma das perguntas, sabe qual foi? Como é que a gente faz para distinguir o bem do mal? Está lá. Leia lá a resposta. Como é que a gente faz para distinguir o bem do mal? Porque nós nos enrolamos tanto que a gente se confunde. A gente se confunde do bem e do mal. Por quê? Porque para a gente o bem, a justiça ainda é o que nos convém. Foi conveniente para a gente, é o bem, é justo. Não foi, né? Tem uma lenda lá da minha terra, que foi um camarada, um paulista, muito, muito, muito rico, foi lá para a minha terra. E ele chegou lá e chamou o Matuto e falou: Matuto, tem briga de galo aqui? Tem rinha? Aí o Matuto falou: tem. Me leva lá. Aí levou, aí tinha 2 galos, um preto e um vermelho. Aí ele falou assim: Matuto, eu quero ganhar muito dinheiro aqui. Me diga uma coisa, qual é o galo bom mesmo? Aí ele falou: bom mesmo é o pretinho. Pretinho é bom mesmo. É mesmo bom? É muito bom. Aí ele, 100 mil reais, apostou no galo preto. Começou a briga, o galo vermelho entrou, arrancou olho, espora, pena, trucidou o galo preto. O paulista: Matuto, você não falou que era bom? É bom. O que acontece? Pra gente, o que é bom é o que nos convém. Então, é tão difícil distinguir o bem do mal que Allan Kardec fez 18 perguntas sobre o bem e o mal. E aí, aqui ele diz: não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte apenas o bem. Essa ilusão causaria danos ao progresso. E a gente precisa ter um olhar, não um olhar crítico, mas um olhar crístico, que a gente identifica o mal, mas não se corrompe com o mal. A gente sabe sobre ele, mas não participa nele. Porque nós, críticos, nós vemos o mal em tudo e estamos dentro dele também. Agora, se a gente tem um olhar crístico, que é esse olhar da indulgência. Então, encerrando, vamos ler o último parágrafo da mensagem da fórmula do progresso do Emmanuel. Que esta fórmula aqui, quem é que praticou essa fórmula e venceu a si mesmo? Emmanuel. Emmanuel aqui, ele está falando dele, da experiência dele, de como ele venceu, saiu daquela condição de senador materialista e veio para a condição de Emmanuel. Isso aqui ele está falando dele. Então, ele encerra assim: na senda da evolução, é preciso efetivamente aceitar-nos imperfeitos tais quais somos, mas é igualmente necessário não parar simplesmente nisso, e sim melhorar-nos constantemente, aprendendo e estudando, trabalhando e servindo, sob a fórmula do progresso. Erra menos para acertar sempre mais. E nós estamos numa casa abençoada, que a gente tem que agradecer muito a oportunidade de ter chegado na doutrina espírita e de ter lido isto aqui hoje, porque isto é um remédio, e isto realmente é a nossa fórmula do progresso. Muita paz. Nós agradecemos a Berenice Lima, que ela possa estar conosco em outras oportunidades. Nós vamos agora passar para a segunda parte da nossa reunião, que é a leitura do Fonte Viva, que hoje é a lição Incompreensão. E
diz assim: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. É Paulo para a primeira epístola aos Coríntios 9, 22. E Emmanuel, então, em cima desse texto aqui de Paulo, nos diz o seguinte: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscientemente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidade para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim, alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza para que testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se fez fraco para os fracos, fazendo-se de tudo para todos, a fim de por todos os meios chegar a erguer alguns. Nós então vamos pedir agora aos companheiros médiuns que se levantem e que, de acordo com a orientação, vão assim se posicionando. Nós outros vamos continuar com o nosso pensamento no estudo do Evangelho, no estudo que a Berenice trouxe para a gente, fazendo assim as nossas reflexões, as nossas indagações, sem deixar que o nosso pensamento voe, né? Vamos pensar também naqueles que por algum motivo não puderam também estar aqui conosco, participando desse estudo do Evangelho que nos ajuda, nos esclarece, nos orienta e que, acima de tudo, estamos em contato com essa espiritualidade amiga. Vamos, então, aguardar então um sinal para o início do nosso passe. Senhor Jesus,
nesse instante, Senhor, em que já aquietamos o nosso coração ouvindo o Teu Evangelho, em que, Senhor, já sentimos o abraço dessa espiritualidade amiga, rogamos, Senhor, que Tu possas nos abençoar, abençoando a nossa Nelly, que trará a palavra de Emmanuel através da palavra de Paulo, que Tu possas abençoar os nossos companheiros médiuns, porque será, Senhor, através deles que virá a vibração, a energia necessária para cada um de nós. Abençoa também, Senhor, a todos aqueles que estão nos assistindo pela internet, que seja então em Teu nome, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, dessa espiritualidade amiga, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos iniciar a tarefa do passe da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus, que Deus nosso Pai, neste momento, através dos médiuns, possam pacificar os nossos corações, que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, que o Senhor Deus, que os nossos guias espirituais possam nos auxiliar neste momento. Quando falamos em incompreensão, como nos traz Emmanuel, nós automaticamente remetemos os nossos corações e pensamentos para a compreensão. A compreensão que precisamos, a compreensão que nos é boa, a compreensão que nos faz pacificar o coração. Senhor Jesus foi um exemplo de compreensão. Compreensão das nossas dificuldades, compreensão da nossa imaturidade, compreensão da nossa dificuldade de compreendê-lo. Ele, no seu último momento, na cruz, ele dá o seu maior ato de compreensão sobre a nossa inferioridade. Quando ele pede ao Pai que nos perdoe, porque não sabíamos o que fazíamos. O Senhor Deus nos compreende as dificuldades quando nos proporciona a possibilidade de voltar à carne através da reencarnação. Quando nos dá a possibilidade de refazermos o caminho para acertarmos aquilo que, impensadamente, por nossas próprias incompreensões da vida, Ele nos dá a reencarnação. E aí voltamos para tentar nos compreender uns aos outros, respeitando as limitações, respeitando a consciência de cada um. Quando a gente pensa em compreensão, a gente pensa nos pais, nos professores, nos amigos, aquelas pessoas que nos compreendem, aquelas pessoas que muitas vezes nos nossos atos de invigilância, a pessoa vai nos cala o coração, nos dá um abraço, nos dá um aconchego. E aí a gente vê como a gente precisa de compreensão. Então, Emmanuel, quando ele coloca para nós esse relato de como a gente precisa ser um com os outros, que a incompreensão só traz dor, só traz angústia, só traz amargura, é necessário a gente entender que precisamos nos compreender. E um primeiro ponto é
que a gente precisa entender que a gente não é perfeito, que a gente está em processo de crescimento, a gente está caminhando. E hoje nós vimos claro isso nessa página do próprio Emmanuel, que fala da fórmula do progresso. Nós vivemos em constante progresso. E a compreensão faz parte do progresso. A incompreensão faz parte dos enganos. Nós precisamos compreender aqueles que vivem conosco. Nos vermos como irmãos, compreender a própria vida, compreender o processo pelo qual estamos passando e acreditar, orarmos mais, orarmos juntos, orarmos uns pelos outros, porque todos nós precisamos de compreensão. Portanto, meus irmãos, diante de todo esse mundo que estamos atualmente vivendo no nosso dia a dia, nós vemos quanta incompreensão que não nos leva a lugar nenhum. Se todas as pessoas buscassem se compreender mais, buscassem ver outros como irmão, buscassem aceitar a dificuldade do outro, acredito, tenho certeza que as coisas andariam de uma forma mais amena e mais pacífica. Porque o que Deus quer de cada um de nós é que sejamos pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado aqueles que buscam compreender o seu irmão, porque viverá melhor. Que Deus nos abençoe e que Deus possa nos fortalecer os propósitos do amor e da paz. Graças a Deus. Senhor Jesus, nesse instante, nós só podemos te dizer um muito obrigado, Senhor, pela tarde com o teu evangelho, pela tarde com você, com essa espiritualidade tão amiga, que sempre sabemos está assim de braços abertos a nos receber, a nos orientar, a nos intuir. Enfim, Senhor, quanto proveito nessa tarde que tivemos ao chegar aqui à casa de Leon Denis. Que ao sairmos daqui, Senhor, possamos levar também um pouco do que recebemos na tarde de hoje a todos aqueles a quem vamos encontrar pelo caminho. Abençoa a nossa casa, Senhor. Abençoa os nossos dirigentes. Que seja então em teu nome, em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos encerrar a nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Que possamos ir em paz, na graça de Deus.